Uma longa reunião liderada pelo senador Tasso Gereissati no final da tarde e noite dessa terça-feira avaliou qual caminho o PSDB adotará nas eleições de 2022. De um lado, o PDT, que oferece espaço para o PSDB na chapa ao Senado. Do outro lado, o PT, com o MDB, PV, PCdoB e PP, que já abriu também espaço para o PSDB participar da chapa majoritária. Nesse caso, com a primeira suplência do candidato Camilo Santana ao Senado. Os dirigentes tucanos tiveram essa longa reunião na noite dessa terça-feira. Até o momento nada vazou e ao longo do dia talvez tenhamos uma posição mais definida sobre o caminho que o PSDB adotará nas eleições de 2022. No quadro nacional, o senador Tasso Gereissati ainda não definiu se irá mesmo assumir a condição de candidato a vice-presidente na chapa de Simone Tebet. Essa informação chega agora sobre a convenção a ser realizada hoje pelo MDB para homologar a candidatura de Simone Tebet à presidência da República. Chega com o Carlos Alberto. O senador Tasso Gereissati, nesse contexto, era um dos nomes mais cotados para compor como vice a chapa de Simone Tebet, mas Tasso, por meio de uma nota, declinou desse convite, alegando que para participar da vice de Simone Tebet são exigidas algumas condicionantes, como conta agora o repórter Carlos Alberto. Votado para integrar a chapa de Simone Tebet do MDB à presidência da República, o senador Tasso Gereissati declinou da vaga de vice e nesta quarta-feira irá participar de forma virtual da convenção que define os rumos do PSDB na sucessão presidencial. O PSDB, que forma uma federação com Cidadania, fará uma coligação com o MDB e teria direito a ficar com a vaga de vice. O senador cearense era o mais citado para ocupar o posto, mas nunca demonstrou entusiasmo com a ideia. E nessa terça-feira, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo revelou que Tasso, por meio de uma carta endereçada ao comando do PSDB e à própria senadora Simone Tebet, redefiniu o seu rumo político. Tasso destaca na carta que foi um dos primeiros a manifestarem entusiasmo pela candidatura de Simone Tebet e sempre a considerou preparadíssima e capaz de unir o Brasil. No entanto, afirma Tasso, abre aspas, a definição da vice depende de uma série de conversas e entendimentos internos de sentido político e eleitoral, em que o propósito final será encontrar aquilo que seja o melhor para a candidatura. Qualquer que seja a decisão, estarei do lado dela. Fecha aspas, disse o senador Tasso Gereissati, que nas últimas horas voltou as atenções para as eleições no Ceará. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, Simone Tebet aparece nas pesquisas de intenção de votos com 2% de apoio do eleitorado, um percentual que não anima tucanos nem anima MDBistas, tanto é que dentro do MDB, um grupo formado por lideranças regionais, principalmente da região Nordeste, optou por apoiar de forma antecipada a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui, em termos locais, tem essa repercussão sobre esse vai e vem do senador Tasso Gereissati, que disse nessa carta, ele não foi claro, não foi bem transparente, dizendo nessa carta que estava desistindo da candidatura a vice, mas pelas palavras ficou interpretado que Tasso jogou a toalha e que desde o início quando começou a se discutir a formação da chapa MDB-PSDB, Tasso não demonstrava muito entusiasmo em disputar as eleições deste ano. E talvez nesse silêncio fique aí a interpretação sobre a falta de entusiasmo mesmo para o Tasso compor essa chapa, que deverá ter mais uma mulher na vice aí da disputa presidencial. Que ele foi de fato nos primeiros a manifestar com muito entusiasmo apoio a essa pré-candidatura a Simone Tebet do MDB, que é sua companheira de Senado, não resta dúvida. A questão agora, Luciano, é o seguinte: ontem, já no final da noite, o senador fez questão de desmentir, vamos dizer assim, a informação de que ele já teria desistido. Ele diz, olha, isso vai
vai ser tomada, essa decisão ainda vai ser analisada, inclusive na Convenção Nacional Conjunta, que a Federação PSDB e Cidadania realizam hoje, quarta-feira. O MDB também realiza a sua convenção nacional hoje para oficializar o nome da Simone Tebet, mesmo com toda a resistência que ela encontra, inclusive, dentro do seu próprio partido. O que o senador Tasso Gereissati está colocando aqui claramente, é que, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, que essa decisão ele não vai deixar para ele, pessoal, ele vai jogar para a convenção tomar essa iniciativa. Então, ele diz o seguinte, que a decisão será tomada pela convenção. É óbvio que o próprio PSDB, inclusive a sua direção nacional, já deu indícios de que não tem, de fato, interesse em fazer essa indicação. Tanto é que o nome da Elisiane Gama já ganhou, que é do Cidadania, que faz parte do Cidadania, que é o Roberto Freire já disse que inclusive concorda com a indicação dela. Nós teríamos aí uma chapa então comandada por 2 mulheres. O que impressiona na realidade, Luciano, é a persistência, a resiliência da senadora Simone Tebet. Ela deu uma entrevista anteontem na Globo News, eu vi a entrevista, achei assim, preparadíssima de fato, ela tem assim respostas e argumentos muito sólidos, é uma pessoa que realmente, Luciano, poderia ser uma opção de nomes a ser colocado dentro desse grande arco de nomes que nós temos para disputar a presidência da República. Infelizmente, a Simone Tebet tem um baixo desempenho na pesquisa, pelo seu próprio desconhecimento em nível nacional, e tem o pior dos cenários, que é a resistência interna do próprio MDB, que principalmente aqui na região Nordeste, está todo apoiando a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, soma tudo isso e alguns aspectos, por exemplo, de que lá no Rio Grande do Sul ela não conseguiu reverter o quadro e impedir que o seu partido, o MDB, lançasse um candidato a governador para disputar com o Eduardo Leite, que é do PSDB, tudo isso, senhor, gerou um caldo que esfriou literalmente e que hoje não tem perspectiva do senador Tasso Gereissati se confirmar como vice de Simone Tebet. Tasso, que descartou também a ideia de concorrer à reeleição ao Senado no Ceará. Ele foi convidado pelo ex-prefeito de Fortaleza e candidato do PDT ao governo do estado para compor uma chapa com o PDT na disputa ao governo do estado. Tasso, que já exerceu 3 mandatos de governador, está encerrando o 2º mandato de senador, também não se entusiasmou, não se empolgou com essa ideia de voltar às urnas no Ceará na disputa contra o ex-governador Camilo Santana pela única vaga ao Senado. E aí não foi o único a ser convidado, porque o próprio ex-prefeito Roberto Cláudio também fez convite ao ex-secretário de Saúde, o tucano, Dr. Cabeto, que é filiado ao PSDB. Cabeto disse, o convite existiu, mas está em análise. É óbvio, tudo isso vai decidir, aliás, vai depender do posicionamento que o PSDB terá nestas eleições. Ainda tem... Pois não, Luciano. Tem também a agenda sobre o futuro do Republicanos, que é o braço político da Igreja Universal. E aqui no Ceará tem o comando do vereador Pastor Ronaldo. Exatamente. O grande questionamento é para onde vai o Republicanos nas eleições aqui no estado do Ceará neste ano. Tem disputa. Tanto o PDT o quer, como o Capitão Wagner o quer. A maior perspectiva hoje é do Republicanos, de fato, apoiar a candidatura do Capitão Wagner. No entanto, o próprio presidente aqui do partido no Ceará, que é o vereador Ronaldo Martins, candidato a deputado federal, diz o seguinte: esta decisão não sai hoje, mas até o final de semana o Republicanos vai anunciar de forma oficial qual vai ser o posicionamento dele e qual o apoio que ele dará para o candidato ao governo aqui no estado do Ceará. Temos um quadro, Beto Almeida, com 3 pré-candidatos ou com candidatos ao governo do estado no cenário de uma eleição que vai ser muito disputada. De um lado, a oposição liderada pelo Capitão Wagner no União Brasil, que tem aliança com PL, Podemos, Avante, PTB e provavelmente Republicanos. E do outro lado, nós temos o Capitão Wagner, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e do outro lado, essas 2 candidaturas da base governista, Elmano de Freitas com o PT, até o momento confirmada a participação do PCdoB, PV,
MDB e Partido Progressista. E também da base governista, o Roberto Cláudio, que tem o PDT, oficialmente nesse momento com o PSD, liderado pelo ex-vice-governador Domingos Filho, que é candidato a vice na chapa de Roberto Cláudio, e a expectativa e a espera do PDT pelo PSB, que está se confirmando esse apoio, e o desdobramento sobre o futuro do PSDB, que faz uma federação com o Cidadania, ou seja, para o PSDB, para onde o PSDB for, o Cidadania vai também. Ou seja, um quadro de uma disputa, mesmo voto a voto, mesmo porque nesse contexto aí, nós temos 3 candidatos que disputaram a Prefeitura de Fortaleza, como o Capitão Wagner, que foi ao segundo turno em uma das eleições com Roberto Cláudio que ganhou 2 eleições em Fortaleza, e Almano de Freitas, que lá atrás, em 2012, foi indicado pela então prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, como candidata, como indicou Almano de Freitas como candidato do PT ao governo do estado, perdendo justamente para Roberto Cláudio. Ou seja, Beto, Fortaleza é o cenário que desperta essa atenção por conta desses conflitos na disputa do voto local, e nós vamos ter uma eleição bem acirrada, bem competitiva mesmo. E muito competitiva, Luciano, e tanto é que os candidatos a presidentes desses partidos estão de olho aqui na sucessão do que vai ocorrer no estado do Ceará. Por isso, inclusive, que o presidenciável Ciro Gomes foi ontem às redes sociais dizer que não tem sentido nacionalizar essa disputa, essa corrida aqui no estado do Ceará, porque segundo ele, isso de fato não vai interessar a ninguém, mas é o que vai acontecer, não tenha dúvida. Há a tentativa de não vincular, mas isso vai estar completamente vinculado o desempenho de cada candidato a presidente com o que vai ocorrer aqui no estado do Ceará, porque cada candidato ao governo aqui tem um reflexo, tem uma ligação direta com o candidato à presidência. Vamos continuar no ar, a gente faz um intervalo aqui e voltamos já para falar sobre essa importância, é inevitável a nacionalização da disputa aos governos estaduais, a exemplo do que vai acontecer no Ceará. Afinal, tem outro aspecto nesse peso também, que é a expressiva fatia de eleitores que o Ceará tem no contexto regional do Nordeste.